Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Me chamo Luciano Tomasi, sou gerente de novas parcerias aqui na RD. Hoje vou estar aqui conversando um pouco com vocês sobre negociação. E queria trazer para vocês também a Isabela para se apresentar. Por favor, Isabela. Oi, pessoal, prazer. Como o Luciano apresentou, eu sou Isabela, também sou uma das gerentes aqui do programa de parcerias. Então, aqui a gente vai trazer algumas dicas valiosas aí sobre negociações para vocês conseguirem trabalhar junto a seus clientes, tá? Show demais, gente. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para que a gente possa então trazer um pouco desse guia de negociação, que é o que a gente vai conversar aqui. E basicamente o que a gente vai falar hoje? Sobre técnicas rápidas e assertivas para fechar mais vendas. Então, trazendo para vocês um pouquinho dentro de um framework de vendas, né, um passo a passo para fechar novos negócios. A gente tem aí algumas etapas que vai desde pesquisa e prospecção, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre uma das últimas etapas aí, que é a etapa de negociação e fechamento. Então vamos lá, pessoal. Por que falar sobre fechamento? Uma frase que eu quero trazer até para vocês pensarem um pouco dentro de casa é que toda negociação ela é um processo dinâmico de busca de um acordo mutuamente satisfatório. O que é isso? Negociação, o que eu quero trazer com essa frase, né? Nunca é um processo que só um dos lados vai ganhar. Ou você vai ganhar porque está cobrando mais do que seria o suficiente para um projeto, ou o cliente vai ganhar porque ele conseguiu 50% de desconto no teu projeto. Tem que ser de fato um processo que mutuamente traga ganho para os dois lados. Então vamos lá, pessoal. Nesse treinamento, o que eu e a Isabela vamos querer trazer para vocês aqui, principalmente de aprendizado? Primeiro, algumas premissas de como que vocês vão se preparar para uma negociação, ou seja, o que vocês precisam saber antes de sentar na mesa com quem decide. Segundo momento, algumas técnicas de negociação, aí algo bem mais na prática, né? Dicas ali rápidas e assertivas para vocês de fato entenderem como tocar uma negociação e como ter sucesso nela. E também, no final, aqui alguns erros, né? O que a gente não deve fazer de forma nenhuma durante um processo de negociação. Então, para começar, algo que eu quero que até vocês pensem um pouco dentro do processo atual de vendas de vocês, quais são as principais e as maiores dificuldades no processo de negociação que vocês têm atualmente? Talvez ou vocês não consigam sentar com o decisor, né, da frente do cliente, muitas vezes ficam ali falando com um analista de marketing, por exemplo, né, no caso das agências de vocês, ou vocês não conseguem entender de fato qual que é o objetivo do cliente, apresentam um projeto com escopo amplo. Enfim, pensem um pouco nisso, porque eu e a Isabela vamos trazer vários pontos sobre essas questões durante aqui a nossa gravação. Isabela, traz um pouquinho aí das premissas básicas para o pessoal também entender um pouquinho aí o que a gente precisa estar preparado antes de uma negociação. Bora lá. Como o Lu falou ali, aquela pergunta foi valiosa, porque a partir disso agora a gente vai trazer dicas importantes para ajudar vocês a como melhorar essa negociação, a como vocês saírem ganhando aí nessa negociação com seus clientes, tá? Então, aqui, o ponto de partida é a gente entender quais são essas premissas, né? O que você precisa saber ao entrar numa negociação com o seu cliente. Então, já chego aí perguntando para vocês, você sabe por que hoje o teu cliente precisa da sua solução? Esse é o ponto de partida, né? Se você hoje não entrega um serviço que resolve algum problema, né, ou vai ajudá-lo a atingir algum objetivo, dificilmente esse cliente vai evoluir nessa negociação com você, tá? Então, o primeiro ponto de partida é a gente entender, faz sentido para esse teu cliente o seu serviço? Vai ajudá-lo a solucionar algum problema, a atingir algum objetivo no atual cenário dele? Se sim, aí sim faz sentido a gente começar a trabalhar e desenvolver isso, tá? Sendo assim, um ponto importante que a gente já tem que tratar no início dessa negociação é gerar valor para o seu cliente. Quando você consegue identificar qual é a dor que ele tem, qual o objetivo que ele quer atingir, dificilmente ele não vai fechar uma negociação com você, tá? Você vai conseguir impactar e vai conseguir avançar nessa negociação. Isso aí vai te ajudar a evitar qualquer tipo de objeção em relação a preço, tá? Porque você vai estar entregando valor ao teu cliente. O seu serviço vai ter valor. Então, ele não vai querer trazer objeções ou não vai querer avançar por você em questões de valores, tá? Pessoal, sendo assim, a partir desse cenário que a gente trouxe para você, a gente separou aqui 4 dicas essenciais antes de você iniciar qualquer tipo de negociação com seu cliente, tá?
A primeira delas é, como eu disse, entender o cenário do teu cliente, né? Entender o que ele está buscando, qual a dor dele, qual o objetivo que ele tem nesse momento, que a partir daí você vai entender qual a melhor solução que você vai entregar para ele, tá? Como que você vai resolver tal problema e como que você vai atingir algum objetivo dele. A segunda dica também não deixa de ser importante, tá? É fazer o cliente verbalizar. Não podemos tirar conclusões precipitadas ou presumir alguma coisa em relação ao cenário do teu cliente. Nem sempre o que é claro para nós é claro para o teu cliente também. Então, para a gente ficar na mesma linha de raciocínio que ele, vamos fazer ele verbalizar, resumir o cenário dele, resumir o que ele está querendo atingir, o que está aflitando, o que tira o sono dele nesse atual momento. Muito bom, Isabela. Eu acho que, em conjunto até com essa dica 2 é super importante também você sempre trazer o resumo do que o teu cliente verbalizou, para que além de que ele verbalize, né, ele também afirme o que ele verbalizou anteriormente. E aí, dando continuidade nisso, é super importante também, como traz a dica 3, que você se prepare com antecedência para uma negociação. O que é se preparar com antecedência para uma negociação? Não é só dentro de casa você pensar tudo que pode acontecer em uma negociação, mas é você questionar o cliente sobre possíveis barreiras. Você mapear esses eventuais objeções que o cliente pode trazer durante uma negociação. Um exemplo prático é, se você está falando com o analista, mapear qual que é o processo de decisão dele, se mais alguma pessoa vai precisar estar envolvida nesse processo. Um diretor de marketing, o dono da empresa que você gostaria de vender esse projeto. Então, esse é um exemplo aí de uma possível objeção. E a dica número 4 é que uma negociação sempre deve ser uma troca mútua. Como a gente falou lá no comecinho aqui do nosso treinamento, você só deve fazer concessões se o cliente também fizer. Então, o cliente chegou, por exemplo, mas eu quero mudar escopo X, mas eu quero 10% de desconto nesse teu projeto. Beleza, eu te dou 10% de desconto no teu projeto se você assinar e realizar o primeiro pagamento ainda hoje. Então, esses são, claro, um exemplo super básico aqui, né, de concessão, mas que a gente sempre tem que trazer dessa forma durante uma negociação. Evoluindo, pessoal, e passando já para o segundo momento aí do nosso treinamento, é onde a gente vai trazer aqui um pouquinho mesmo o passo a passo de uma negociação. Como é que a gente estrutura um processo que converte no momento de negociar com o cliente? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês pensarem novamente é, de todos os prospects que você envia uma proposta, quantos fecham com você hoje? Você tem essa métrica dentro de casa? Cada 10 propostas que você manda, você fecha uma? Ou você precisa mandar 20 para fechar uma? Por que isso está acontecendo dentro de casa? Enfim. Então, pessoal, até dando início às técnicas de negociação aqui, qual que é o primeiro passo? Sempre validar se todos os decisores estão na mesa de negociação antes de você apresentar um preço, trazer uma proposta de valor para o teu cliente. O que é isso? Se você está falando com uma grande empresa e você está falando com talvez o gerente de marketing dela, você precisa entender que provavelmente essa empresa vai ter lá uma área de compras, uma área jurídica que precisa validar o teu contrato. Então isso pode trazer até um alongamento no teu ciclo de vendas. E você precisa entender que não é só aquela pessoa que toma a decisão. Falando numa pequena empresa, se tu estiver falando só com o analista, com certeza não é só ele que vai tomar essa decisão também. Ele vai precisar consultar um gerente, consultar o dono da empresa, para que consiga resolver e fechar essa negociação com a tua agência. Isso é muito importante, esse primeiro passo, pessoal, como o Luciano comentou, para você entender as objeções que ele pode trazer futuramente. Assim você consegue antecipar alguns passos para trazer um bom desconto, conseguir antecipar esse fechamento dessa proposta e conseguir, de um jeito mais fácil, evoluir nesse fechamento com o teu cliente, tá? Perfeito. Obrigado, Isabela. Qual que é o segundo passo aqui? Sempre no início de uma negociação, retome o que você falou com o teu cliente lá num briefing, lá num diagnóstico e faça um breve resumo da dor e objetivo que você mapeou com esse cliente. Por que isso é importante? Isso precisa ficar claro na mente do teu cliente o que você vai resolver com o teu projeto, com o teu serviço. Por que você está levando o projeto que você vai apresentar para eles na sequência e, obviamente, para que todo mundo que está naquela mesa e talvez não tenha participado de uma etapa anterior do processo esteja alinhado quanto a essa necessidade. Talvez se você fez um briefing ali, né, como comentei anteriormente com o analista e agora você está com o diretor na mesa, é importante trazer esse cenário novamente. Caso o diretor tenha algum desalinhamento nesse sentido, ele já pode apresentar no início de uma negociação, antes de você apresentar todo o escopo para ele. Então, aqui um breve exemplo, né? Identificamos que o seu gargalo na operação de e-commerce é que a taxa de conversão está baixa, ou seja, tem muitas pessoas chegando no site, poucas convertendo no final, correto? E aí,
ele afirmando, né, ou negando essa afirmação que você fez, é onde você vai desenvolver todo o porquê do teu projeto. Terceiro passo aqui, pessoal. Sempre que possível, mensure o impacto de não resolver o problema ou de não atingir um objetivo. Essa mensuração, no processo de vendas, é o que a gente de fato chama de impacto. E ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? E além de ser positivo ou negativo, ele pode ser de negócio ou pode ser pessoal. Um exemplo de impacto negativo. Se o analista de marketing não fizer o e-commerce que a gente está utilizando aqui no exemplo, mas serve para qualquer empresa, atingir o objetivo X, ele pode ser demitido. Esse é o impacto negativo pessoal. Qual que é o impacto negativo de negócio? O exemplo que eu estou trazendo aqui abaixo. Com a taxa de conversão atual, a receita do e-commerce é X, e hoje você está investindo Y em geração de tráfego na plataforma. Se essa situação que já está assim há 6 meses representa um prejuízo de X para o teu negócio. E futuramente o teu prejuízo vai ser de Y lá na frente também. Então esse é o impacto negativo de negócio. Esse terceiro passo é muito importante, que vai fazer o teu cliente refletir se ele vai querer continuar nesse mesmo cenário, se for um cenário negativo, como o Luciano comentou, e vai mostrar para o teu cliente como que você pode solucionar esse cenário e fazer com que ele avance nessa negociação. Então, é o momento de fazer o teu cliente refletir. Poxa, eu tenho tal problema, o que eu preciso para solucionar e se eu vou conseguir entregar essa solução para esse cliente. Perfeito. Quarto passo, pessoal, sempre valide se o cliente entendeu a solução. Ou seja, como que a tua estratégia de marketing mais o RD Station vão resolver um problema e atingir o objetivo dele. Nunca avance para uma apresentação de preço, uma apresentação, né, de valor de investimento que o teu cliente vai ter nesse projeto, se ele ainda não tiver seguro quanto à proposta, quanto ao objetivo que você vai resolver no negócio dele. Um exemplo de pergunta que eu utilizo muito aqui na RD, nessa etapa principalmente, depois que eu apresento um projeto, uma solução de um objetivo para as agências que eu converso aqui diariamente, eu pergunto: você está seguro que isso vai solucionar o teu objetivo X dentro da nossa parceria? De acordo com a resposta que ele trouxer, primeiro eu vou saber se ele está seguro e se eu posso trazer para ele um valor de investimento que ele vai precisar trazer para o programa de parceria, no meu caso, por exemplo, e também vou identificar potenciais barreiras de evolução. Se ele falar que não está seguro, por que ele não está seguro? Então aqui um breve exemplo, né? Ficou claro para você como a nossa estratégia de marketing digital operacionalizada pela RD Station vai te ajudar a melhorar a taxa de conversão e atingir resultados X e Y? Então, esse é o grande objetivo aqui, né? Nunca trazer preço antes do cliente verbalizar que ele entendeu a solução que você vai trazer para o negócio dele. Quinto passo, Isabela, se quiser partir daqui também, bora lá trazendo um pouquinho aí de outros passos de negociação. Bora lá então, gente. Como quinto passo desse processo de negociação, eu trago a utilização de eventos críticos. Então, a gente tem que gerar uma urgência, um compromisso com o seu cliente através desses eventos críticos. Um exemplo é fazer um cronograma reverso com o teu cliente para a gente acelerar esse fechamento e gerar uma urgência mostrando o prazos e ações necessárias para a gente conseguir chegar no objetivo ou solucionar essa dor dele. Então, um exemplo aqui. Estamos a 1 mês do Dia das Mães, que é uma data com maior volume de vendas no e-commerce, e que agora a gente também pode trazer a Black Friday como um exemplo disso. Então, a gente precisa começar essa estratégia de marketing digital agora, antecipar ela, para desenhar todo esse processo e tudo mais, para que no momento exato, na data, ela já esteja rolando e já trazendo aí os frutos iniciais, né? Já esteja pronto para melhorar a taxa de conversão, por exemplo, do Dia das Mães ou da Black Friday, tá? Então, esse passo também é um dos bem valiosos dentro desse processo. Sexto passo. Esse próximo passo está muito relacionado com o que a gente comentou lá nas premissas básicas aí no começo dessa nossa conversa. Toda negociação é uma troca. Então, você só deve fazer uma concessão para o teu cliente quando ele estiver disposto a fazer também. Assim, você consegue definir o que você vai oferecer para ele, o que você está disposto a conceder. Então, nunca saia dessa relação de troca se não tiver essa mútua relação aí de troca, né? De você conceder algo e ele estar disposto a aceitar e também conceder algo para você. Exemplo, se a gente oferecer essa condição especial para você de pagamento, né, de 50% de desconto, por exemplo, que você está me pedindo, a gente consegue fechar esse contrato, avançar nessa negociação até sexta-feira?
esse é um exemplo básico, onde você consegue alinhar, estou te dando um desconto, mas ao mesmo tempo eu quero ter algo vindo de você, que é um prazo para fechamento dessa negociação. Perfeito. Hoje, Sendo pessoal, assim, até um ponto. pode falar. Hoje, pessoal, até um ponto super importante, qual que é a principal objeção que vocês enfrentam no processo de vendas de vocês? É o exemplo que talvez a Isabela trouxe anteriormente, né? Alguém sempre pedindo um desconto para vocês, ou é não conseguir falar com o decisor lá na ponta. Acho que é super importante também vocês entenderem isso, né? De todas as objeções que vocês sofrem dentro de casa, o que mais faz vocês perderem potenciais clientes? Pensem um pouco nisso também, porque talvez esse seja o principal foco de vocês dentro dessas dicas de negociação que a gente vem dando aí até o momento também. Ótimo, Lu. Então, partindo para o próximo passo, eu trago aqui um mapeamento de objeções, que é exatamente isso que o Luciano comentou, né? A gente pode se dizer que grande parte das negociações com os clientes vai existir algum tipo de objeção. A gente não vive num cenário perfeito. Então, como que a gente vai prepará-los para isso, né? O ponto de partida aqui é você saber identificar o que está impedindo nessa negociação com o teu cliente, né? Você mapear esse tipo de objeção. E é muito importante você fazer isso de uma forma empática. Se coloque no lugar do teu cliente, entenda o que poderia vir de uma objeção em relação a isso, né? Em relação ao serviço que você está oferecendo. Esse é um ponto muito importante, né? Isole essa objeção e entenda se esse é o único ponto que vai impedir você de avançar nessa negociação. Questione as objeções que está vindo pelos seus clientes, entenda se ficou claro, se vocês estão na mesma linha de raciocínio. E a partir disso, faça um resumo e confirme se realmente são esses fatores que estão impedindo de avançar nessa negociação com ele. Perfeito. Bom, mesmo seguindo todos esses passos que a gente comentou agora, mapeando objeções, entendendo o cenário do cliente, as dores deles, pode acontecer que tem algum fator que vai impedir você de avançar nesse fechamento, dessa negociação, né? E o mais importante nesse caso é deixar bem claro com o teu cliente os próximos passos, gerar um compromisso com ele, traçar uma data e um horário, um objetivo claro do que vai ser esse próximo passo. Assim, dificilmente ele vai sumir, não vai te responder ou não vai avançar com você aí para um fechamento futuro. Então, deixar bem claro, olha, não vamos avançar, não vamos fechar agora, mas eu quero deixar uma próxima reunião agendada com você para tal dia, tal horário, alinhando aí o que a gente pode melhorar nessa negociação, alinhando aí o que eu posso trazer de novas soluções. Não saia dessa reunião sem um próximo passo, sem um sim ou um não do teu cliente, tá? Perfeito, Isabela. E aí, trazendo um pouquinho de um overview, né, de todos os passos e técnicas de negociação que a gente trouxe para vocês, basicamente esse seria o passo a passo aqui, né, de uma forma mais geral. Então, primeiro de tudo, valide se os decisores estão na mesa, se você está falando de fato com quem vai ter o poder de decisão, porque se isso não acontecer, vai alongar o teu processo de venda, você vai ter que envolver novos decisores nesse caso, ou até mesmo vai perder essa negociação. Antes de tudo, resuma a dor do seu cliente, alinhe se todo mundo está no mesmo cenário que você, mensure o impacto que isso está trazendo para o negócio do teu cliente, sempre relembrando que ele pode ser positivo, negativo, pessoal ou de negócio. Valide isso com o seu cliente, né? Se essa mesma visão que você está trazendo também é a visão que está na cabeça do seu cliente. Utilize o evento crítico, que é o que a Isabela trouxe como exemplo, né? Alinhando, né, a uma data que eles querem lançar o site deles, por exemplo, lançar um e-commerce, uma data em específico, como a Black Friday. Isso sempre pode ser um evento crítico, trazendo um calendário reverso, né, de objetivo de projeto. Lembre-se sempre que negociação é uma troca, você nunca concede um desconto, uma abertura de escopo de projeto, se o cliente não te der uma concessão também. Sempre contorne as objeções, lembrando ali dos passos também, né? Sempre tendo empatia. Importante nunca utilizar palavras negativas quando você for contornar uma objeção, né? Não concordo, mas discordo desse ponto. Sempre tente trazer empatia e ver pelo lado do seu cliente, o cenário dele. E por fim, sempre defina o próximo passo de forma clara. Dia, hora e qual que é o objetivo desse próximo passo em conjunto com o teu cliente. E por fim, pessoal, o que a gente não pode fazer de forma alguma dentro de uma negociação?
Nunca apresente o teu orçamento sem saber qual que é o problema que o teu cliente quer resolver. Você simplesmente vai estar enviando uma proposta de preço para ele. E ele vai ficar perdido, não vai entender o que, que você vai resolver dentro do negócio dele, não vai se sentir seguro em fechar contigo. Segundo ponto, não negocie com quem não toma a decisão final. De novo, a gente falou bastante sobre isso aqui. Mas isso é muito importante, porque se você apresentar todo o teu projeto para um analista, para um estagiário, ele não vai tomar a decisão pelo dono da empresa. Você vai estar perdendo o teu tempo, perdendo o tempo do analista, correndo o risco de perder uma potencial evolução, porque ele não vai saber levar o teu projeto como você levaria para o dono desse teu potencial cliente. E jamais, Exatamente. pessoal. Pode falar, Isabela, por favor. Obrigada, Lu. Esse ponto, gente, é importante porque a gente entende que nem sempre a gente vai conseguir se relacionar com o decisor final. Então, tente gerar o máximo de valor para o intermediário dessa negociação. É ele que vai te ajudar nessa negociação. Hoje, por exemplo, se você for negociar com um analista, entenda as dores que ele tem hoje no atual cenário dele, quais são os objetivos que ele quer atingir dentro do atual cenário dele, dentro do que ele está executando num projeto ou num serviço aí da empresa dele. Assim você vai conseguir gerar valor suficiente para ele chegar até no decisor final e te ajudar nessa negociação. Entenda o analista como uma ponte para isso. A gente entende que nem sempre a gente vai chegar no decisor final. O importante é a gente fazer o processo certinho. Já não negocie valores com um analista, mas sim gere valor. Exato, Isabela, muito bom. Terceiro ponto aqui também, super importante, é que jamais, pessoal, jamais enviem a proposta comercial de vocês por e-mail, por WhatsApp, por pombo correio, que seja, sem antes ter feito uma apresentação. Sempre que você envia, por mais que lá esteja a proposta de valor, cenário alinhado, orçamento, investimento, valor gerado no projeto, se você não apresenta isso, você não tem a garantia de quem está do outro lado da mesa esteja entendendo a solução que você vai querer levar para ele. E simplesmente ele vai fazer o quê? Ah, qual que é o slide que está o preço? É o 17º slide. Ele vai olhar só o 17º slide da tua apresentação e vai ou te passar uma devolutiva ou sumir da sua vida e nunca mais te dar um retorno. Então isso é super importante, tá, pessoal? Vocês podem compartilhar a apresentação, claro, mas nunca sem antes ter feito isso via uma reunião online presencial com o teu cliente. E por fim, novamente, nunca conceda desconto de forma unilateral. Você vai dar desconto se o teu cliente trouxer uma concessão para você também. É o que a gente conversou aí durante essa reunião toda, né? Negociação é uma troca, sempre pense por esse lado, né? Não é unilateral. Isso vai te ajudar Exato. a antecipar um fechamento, te ajudar aí a trazer mais fechamentos e fluir de uma forma muito mais fácil essa negociação. É isso, pessoal. Trazendo um pouquinho aí do que seria o nosso treinamento de hoje sobre técnicas de negociação e fechamento. Queria agradecer a todo mundo aí que está participando e acompanhando esse bate-papo nosso. E espero que, de fato, todas essas premissas, esse passo a passo que eu e a Isabela trouxemos para vocês, possam realmente ajudar aí na evolução de novos negócios nas agências de vocês. Obrigado demais pelo tempo de vocês, pelo nosso bate-papo novamente. E sempre que necessário, estou à disposição de vocês aí. É isso aí, gente. Obrigada pela participação. Como o Lu falou, foram algumas dicas aí valiosas para ajudar vocês a avançarem nessa negociação e fechamento. Estamos aqui dispostos a sempre tirar qualquer dúvida, ajudar vocês. Contem com a gente, porque a nossa ideia é realmente ajudar vocês a avançarem aí cada vez mais ter sucesso com os seus clientes, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até!